igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo a amada igreja de Cristo que está nos assistindo pela live nessa noite. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Quero convidar o meu pastor. Pastor, por favor, me ajuda aqui. Fazer o fundo musical aqui, por favor. Amém? Irmãos, a palavra que eu quero ministrar nessa noite, glória a Deus, aleluias, fala a respeito de oração. Amém? Amém. Deus já falou desde o início a respeito de oração, e Deus quer falar ainda mais nessa noite, em nome de Jesus. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 18. Amém? Lucas capítulo 18. A parábola da viúva persistente. Todos acharam? Amém. Lucas capítulo 18. A parábola da viúva persistente. E disse-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. E dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem temia a Deus, e nem temia e nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra os meus adversários. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo ao Senhor Deus, e nem respeito homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse-lhe o Senhor: ouviu que um injusto juiz diz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite, ainda que é tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Amém? Glória a Deus. Poder sentar no nome de Jesus. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, meus queridos, Jesus sempre quis trazer uma lição todas as vezes que Ele ministrava ou proferia uma parábola. Toda parábola, ela traz uma lição específica. Toda parábola nos ensina algo. E Jesus aqui usou uma parábola. Ele ilustrou, contou uma parábola que fala a respeito de como nós temos que ser perseverante em oração. Eu não sei como é que está a sua vida de oração com Deus, mas Deus manda que você persevere ainda mais em oração. A oração, irmãos, é um diálogo com Deus. A oração é um momento que você tira para ter comunicação direta com Deus. Da onde surgiu a oração? A oração partiu do próprio Deus. A oração significa diálogo, conversa. E Deus, querendo dialogar, ter comunicação com o homem, Deus descia para falar com o homem. Em Gênesis capítulo de número 2, na viração do dia, Deus descia para conversar com o homem. Então Adão orava ao Senhor, se comunicava com o Senhor, dialogava com o Senhor. E o texto vai dizer que Adão então pecou contra Deus, e ali quebrou o elo de amizade, de intimidade que Adão tinha com Deus, passando Adão a não mais ter acesso à presença de Deus. Adão foi expulso do jardim, e a Bíblia diz que todos pecaram e distante ficaram da glória de Deus. O homem se afastou de Deus. O homem passou a não ter mais comunicação direta com Deus. Mas Deus, olhando para o homem, e viu que o homem não tinha mais como manter a comunhão com Ele, Deus então estabeleceu o tabernáculo. O tabernáculo, por muitos anos, foi um meio pela qual Deus tinha acesso não diretamente ao povo,
mas uma vez por ano o sacerdote entrava no tabernáculo e ali fazia expiação pelo povo. O sacerdote oferecia sacrifícios perante a Deus em prol do povo, para que Deus pudesse ali cobrir o pecado, mas não retirar o pecado do homem. Porque se por ofensa de um só veio condenação ao mundo, pela obediência de um só veio justificação através de Jesus Cristo nosso Senhor. A Bíblia nos diz, meus irmãos, que quando Cristo ele bradou na cruz, tetelestai, está consumado, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, nos dando novamente acesso à presença de Deus através da oração. E aqui Jesus nos chama a atenção para que possamos não se esquecer do dever que temos de orar. É interessante aqui que Jesus não fala: olha, eu vos peço, orem. Jesus fala: nós temos o dever de orar. Nós temos a necessidade de orar. A oração é um combustível para o crente. Todo crente que não ora é um crente que é morto espiritualmente. Estamos passando por um período tão difícil da face da terra, onde Deus requer de mim e de você a nossa vida diária de oração, de comunhão com Ele. Jesus então ele fala a respeito da parábola da viúva persistente. Que viúva persistente, irmãos! A persistência dessa viúva foi tamanha, a ponto de um juiz iníquo, o juiz que não temia a Deus e não os homens, parar um pouco para refletir e dizer consigo mesmo: eu vou julgar a causa dessa mulher viúva, para que ela não venha depois me importunar. Em outras palavras, para que ela não venha depois me encher o saco novamente. Meus irmãos, nós temos algumas lições aqui do próprio Jesus. É interessante a gente notar que Jesus nunca falou para alguém aquilo que Ele mesmo não praticou. Jesus nunca falou algo para os seus discípulos que primeiro Ele não havia praticado. O que eu admiro em Jesus é que Ele é o modelo, a perfeição daquilo que o homem deve seguir. Observando a vida e a oração de Jesus, nós podemos ver que Jesus, a iniciar o seu ministério, Ele iniciou em oração. O livro de Lucas relata no capítulo 3, versículo 21, que Jesus, após ou durante o batismo, Ele passou a orar ao seu Deus, ao nosso Pai. E diz o texto em Lucas capítulo 3, versículo 21, que após Cristo orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea como uma pomba, e ele ouviu do céu dizendo: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. O que me chama a atenção aqui é que quando nós estamos em constante oração, nós podemos agradar ao coração de Deus. Porque é através da oração que nós entendemos, é que nós conseguimos compreender qual é o mistério, qual é o meio pelo qual Deus quer se revelar para mim e para você. O que me chama a atenção também é que Jesus, antes de escolher os seus 12 discípulos, em Lucas capítulo 6, versículo 12, Jesus, antes de escolher os seus discípulos, Ele passou a noite inteira orando ao Senhor. Jesus subiu ao monte, passou a noite inteira orando ao Senhor, e ao descer do monte, Jesus passou agora a escolher os seus discípulos, dando-nos a entender que não é pela nossa inteligência ou capacidade que muitas vezes tomamos escolhas corretas, mas é através da oração e da busca ao Senhor que Deus nos dá direções e estratégias sábias e acertadas para ter uma vida correta diante do Senhor. Glória a Jesus. Jesus, uma certa vez, estava pregando para a grande multidão. Lucas capítulo 22, versículo 41.
Fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. Perdão, Lucas capítulo 9, versículo 16. O texto vai dizer que Jesus estava ministrando a palavra em um certo local, distante da cidade. De repente os discípulos, preocupados porque já estava quase o sol se pondo, e o discípulo disse: Senhor, despede o povo, porque o sol já está se pondo e é longe para que essas pessoas venham buscar o seu alimento, porque já fazia muito tempo que estava ali ouvindo a pregação. E Jesus disse: não, dai você mesmo de alimentar essa grande multidão. E um dos discípulos disse: Senhor, 200 denários de pão não dá para saciar a fome desse povo. E Jesus disse: então você faz o seguinte, pede para que o povo se assente. E o povo então se assentou. E diz o texto que Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos, levantou aos céus e passou ali a orar a Deus e agradecer. E a partir daquele momento de agradecimento, de louvor a Deus, houve multiplicação. A Bíblia vai dizer que 5.000 homens, tirando crianças e mulheres, foram saciados. Muitas vezes você pode não ter o suficiente, mas o que você tem, seja grato a Deus, porque através da sua gratidão em oração, Deus vai multiplicar a sua sementeira e o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Jesus também orou muito antes de ser crucificado. Em Lucas capítulo 22, versículo 41, Jesus estava no Monte das Oliveiras e convidou os discípulos para entrar em oração com ele. A Bíblia diz que Jesus se ajoelhou e orou ao Pai, dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. O que nós aprendemos aqui também com Jesus é que a oração nos faz entender qual é a vontade do Senhor para nossas vidas. Se nós dedicarmos mais a oração e busca incessante para saber qual é a vontade do Senhor, certamente muitas coisas que nós erramos em nossas vidas seriam evitadas. Por isso, antes de você tomar qualquer atitude, seja ela qual for, dobre o seu joelho e fale com Deus, porque certamente Deus vai te dar a direção e a orientação certa para que a tua vida venha estar diante do Senhor. Amém, irmãos? O texto vai dizer então que Jesus, ao orar, dizer: Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Jesus então levanta a sua cabeça e vê os seus discípulos cochilando. Jesus então ora com os discípulos e diz: você não pode velar comigo sequer uma hora? Vigiai e orai, porque de fato o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a nossa carne, ela nunca vai desejar orar. A nossa carne nunca vai acordar você e dizer: vamos orar? Nunca. Porque a Bíblia diz que a carne é inimiga contra o Espírito. Ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Mas sabe de uma coisa? A carne vai passar a se acostumar quando você colocar a rédea dela, quando você determinar: nós vamos orar agora, nós vamos clamar ao nosso Deus agora. E isso vai se tornar um hábito, a ponto de sua carne não mais reclamar. Muito pelo contrário, vai se sujeitar ao Espírito de Deus e receber as instruções que Deus tem para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus então, antes dele ser morto, ou antes dele entregar o seu Espírito, porque Jesus não foi morto, simplesmente ele entregou o seu Espírito a Deus. Jesus disse que ninguém poderia tirar a sua vida, mas ele de livre e espontânea vontade daria
para o resgate da humanidade. Muitas vezes nós olhamos para os judeus e às vezes nós condenamos os judeus que até hoje não recebem Cristo como seu Salvador. E naquela época, perante César, perante Pilatos, melhor dizendo, os judeus disseram: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Dá a entender que Jesus morreu porque foi morto por mãos dos judeus. Não, os judeus apenas fez aquilo que já estava escrito há muitos anos atrás, que Cristo morreria na cruz para o resgate de muitos, para que através da cruz nós pudéssemos ter acesso diante do Pai. Porque a Bíblia diz que a crucificação era o ato mais cruel naquela época. Todo homem que era morto crucificado era o ato mais cruel que existia naquela época. Mas Cristo não morreu crucificado. Não foi a cruz que matou Jesus, mas foi o desejo dele de resgatar a humanidade, quando ele disse: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento Jesus fez uma oração de entrega. Talvez, irmãos, nós temos que fazer todos os dias a oração de entrega. Pai, eu entrego a minha vida, eu entrego os meus caminhos, eu entrego o meu serviço, eu entrego o meu trabalho, eu entrego a minha família, eu entrego os meus bens, as minhas posses ao Senhor. Sabe de uma coisa? Que nós estamos, ou melhor, nós viemos aqui a essa terra, e nós iremos retornar ao seio, aos abraços, ao aconchego do Pai, porque nada nós trouxemos e nada nós vamos levar, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Diante, irmãos, desse fato, diante desse episódio que nós acabamos de ler, que fala a respeito de uma viúva que ela constantemente importunava esse juiz, o que me chama a atenção aqui é que essa mulher, ela não desistiu. Não foi o primeiro não do juiz para aquela mulher que desapontou aquela mulher, que tirou dela o desejo de que aquele juiz pudesse te dar, ou pudesse julgar a sua causa. O texto vai dizer aqui que havia um homem iníquo, um homem que não temia Deus. Esse homem é juiz. Quem sabe esse homem recebia propinas, quem sabe esse homem recebia grandes quantidades em dinheiro, para muitas vezes burlar a lei, porque o texto vai dizer que ele não temia Deus, e não temia homem algum. Ou seja, a justiça não pertencia a Deus. A justiça perante a sociedade não pertencia aos homens. Ele achava que a justiça estava nas suas mãos. Mas nós sabemos que um dia nós haveremos de prestar conta perante o Senhor pelas obras feitas, seja elas boas ou más. Esse homem aqui não temia o Senhor, não queria saber de Deus, não queria saber de homem algum. Mas a Bíblia vai dizer que nessa mesma cidade existia uma mulher viúva. E essa mulher viúva, ela sabia que a única justiça deveria ser feita pelo juiz. Só o juiz poderia julgar a sua causa. Mas como fazer isso? Se essa mulher é viúva, essa mulher não tinha condições financeiras de pagar um advogado, essa mulher não tinha condições financeiras de, quem sabe, chegar ao juiz e dizer: julga a minha causa. Se o Senhor julgar a minha causa, certamente uma parte eu te darei como recompensa. Essa mulher não tinha como. Por quê? Porque ela era uma viúva. Jesus aqui ilustra a vida de uma mulher impotente, de uma mulher completamente dependente, uma mulher completamente alheia perante a sua sociedade. Porque quando a mulher perdia o seu esposo, a única fonte de renda viria se ela tivesse um filho. Se o filho essa mulher obtivesse no seu casamento, era o único meio de sobrevivência.
porque certamente aquele filho poderia suprir a necessidade daquela viúva. A Bíblia vai nos dizer a respeito da viúva de Naim. A viúva de Naim, a Bíblia diz que ela perdeu o seu único filho. E Jesus, vendo que vinha um cortejo fúnebre, e aquela mulher muito triste, porque já não bastava perder o seu esposo, mas agora o seu filho. O texto vai dizer que Jesus se aproxima do caixão, e Jesus, sentindo íntimo compaixão para aquela mulher, e disse: mulher, não chore. E olhando para aquele esquife, para o caixão, tocou no caixão e disse: filho, levanta-te. E naquele momento ali, aquele jovem que estava morto reviveu. Por quê? Porque para Deus nada é impossível. Talvez você tenha olhado para as circunstâncias e você já até mesmo jogou a toalha e disse: eu já orei, eu já clamei, eu já coloquei nas mãos de Deus, mas não tenho visto com os meus olhos carnais nada acontecendo. Sabe de uma coisa? Esse texto, essa parábola vai nos dizer que a mulher, ela dia e noite clamava ao juiz por justiça. Eu não sei quanto tempo você já orou, você já clamou, você já buscou, mas sabe de uma coisa? Continue em oração, porque certamente Deus vai julgar a sua causa e você vai receber a sua vitória em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala a respeito de nós sempre orarmos e nunca desfalecermos, aqui nos dá a ideia de que a partir do momento que a gente ora a Deus, é questão de tempo para que Deus possa intervir em nossas vidas. Temos muitos relatos de homens de Deus aqui na Bíblia que orou a Deus, não só uma nem duas, muitas vezes anos. Por exemplo, Abraão, para receber a promessa de ter um filho, Abraão, ele persistiu em oração, em exercício da sua fé durante 25 anos, para que pudesse ali Ana ter o seu filho Samuel. Ana ia todas as vezes ali de uma cidade a outra, até a tenda que estava em Siló, e ela se derramava, ela orava, ela clamava, até o ponto em que o sacerdote, não entendendo muito porque ela clamava tanto, mas que era um clamor de gemido, não saía a voz, apenas gemia, porque ela estava tão cansada, estava tão deprimida, tão triste, que ela decidiu orar e colocar diante do Senhor as suas queixas, as suas lamentações. E diz o texto que o sacerdote, ele orando para ela, disse: mulher, tu estás embriagada uma hora dessa? Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagada, eu estou derramando-me perante ao Senhor a minha alma, porque eu estou atribulada de espírito. O texto vai dizer então que ele disse: filha, levanta-te, porque certamente o Senhor ouviu a tua oração. E desde aquele momento ela não mais estava triste, mas sabia que Deus iria iria julgar, iria lhe conceder a sua vitória perante a sua rival, que era Penina. O texto vai dizer também em Daniel capítulo 10, que Daniel aplicou o desejo no seu coração de orar ao Senhor. E Daniel começou ali a colocar diante de Deus as suas queixas, as suas orações, as suas petições. E no mesmo dia, Daniel capítulo 10, o texto vai dizer que Deus enviou um anjo para dar resposta a Daniel. Mas o texto vai dizer que o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo do Senhor 21 dias. Mas observe que 21 dias estava Daniel orando, clamando e crendo na resposta que Deus iria lhe dar. E no 21º dia, o anjo conseguiu romper a barreira e foi até perante ali ao servo do Senhor Daniel. E o que me chama a atenção aqui é que o anjo disse a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração a orar ao Senhor teu Deus, Deus me enviou para te dar a sua resposta. Eu não sei quanto tempo você está precisando de uma resposta de Deus. Saiba de uma coisa: a sua resposta pode ser ainda hoje, pode ser ainda agora.
se você colocar e aplicar o seu coração perante o Senhor em contínua oração. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Nós temos também, irmãos, relatos de discípulos do Senhor que oraram incessantemente. Atos capítulo 12, o texto vai dizer que Herodes matou Tiago à espada e seguiu prendendo os discípulos, prendendo os apóstolos, e dentre eles estava ali Pedro. Pedro foi preso, e o texto vai dizer que os discípulos de Pedro, os servos do Senhor, passou agora a orar, disse: Senhor, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. O texto vai dizer que foram contínua oração dos discípulos, e Deus enviou o anjo do Senhor, que rompeu as cadeias, abriu a cela e trouxe liberdade a Pedro. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito os seus efeitos. Se a oração de um justo pode muito os seus efeitos, significa que Deus não despreza nem a minha e nem a sua oração. Ainda que a gente ache que para Deus está sendo muito difícil. Deus é muito difícil, Senhor. Eu sei que é muito difícil, Senhor. O Senhor merece milagre na minha vida, mas para Deus nada é impossível, nada é difícil. Muitas vezes, obrigado, querido, você pode se apegar pensando o seguinte: meu Deus, será que é possível o Senhor fazer esse milagre na minha vida? Uma certa feita, um certo homem buscou os seus discípulos, ou melhor, os discípulos de Jesus. O texto vai dizer que um certo homem tinha um filho lunático. Aquele jovem, muitas vezes apanhado por um espírito que muitas vezes queria matar aquela criança, jogando muitas vezes na água para afogar, muitas vezes querendo matar aquela criança no fogo. E aquele homem correu ao discípulo e disse: ora pelo meu filho. E os discípulos começaram a orar ao Senhor, começou a clamar ao Senhor, e nada aconteceu. E aquele jovem, aquele senhor, ficou desesperado e procurou saber onde é que estava Jesus. E ele, sabendo, se prostrou e disse: Senhor, salva-me, salva meu filho. E o Senhor perguntou: sim, onde está o teu filho? E levando Jesus até o seu filho, aquele senhor disse: Senhor, está aqui meu filho. Meu filho está horrivelmente endemoniado. O diabo muitas vezes quer matar meu filho no fogo, e muitas vezes quer matar meu filho afogado na água. Ele disse: Senhor, ajuda-me, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Porque ele pensou consigo: eu usei a minha fé junto com os discípulos e nada aconteceu. E se eu usar a minha fé, que eu sei que está fraca, está débil perante a Jesus, eu não vou receber nada do Senhor. Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus disse: filho, se você crê, tudo é possível ao que crê. Ou seja, não é por você ter uma fé grande ou você ter uma fé pequena, porque ainda que você tenha uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas você dizer no seu coração: mar, monte, erga-te, e não duvidando, mas crê que se fará aquilo que se diz, a Bíblia diz que tudo será possível. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. O texto vai dizer então que essa mulher, ela importunou esse homem. Essa mulher, no versículo 4 de Lucas capítulo 18, diz o texto que por algum tempo não quis atendê-la, mesmo ela importunando. Aquele homem não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus e nem respeita aos homens, todavia como esta mulher me importuna, eu irei lhe fazer justiça, para que enfim ela não volte mais a me importunar muito. E disse o versículo 6: e disse o Senhor: ouve o que diz o injusto juiz. Se aquele juiz, por ser tão importunado dia e noite por aquela mulher, julgou a sua causa,
Que dirás do nosso Deus, que é justo juiz, riquíssimo em misericórdia, um Deus que se compadece das nossas fraquezas. O que Ele não pode fazer por mim e por você? Não perca as suas esperanças. Jesus diz aqui no versículo 8: digo-vos depressa, querei que fazer justiça. Quando porém vier o Filho do Homem, porventura achará fé sobre a terra? A questão não é se Deus pode fazer, porque Deus pode fazer. A questão aqui é como é que está a sua fé. Talvez você não tenha mais esperança, talvez você não creia mais que aquilo que você necessita ou precisa é possível. Mas saiba de uma coisa: Deus está tão somente esperando de você uma atitude de perseverar em oração. Porque você perseverando em oração é sinal de que você crê que Deus pode operar um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, Jesus chama-nos a atenção aqui. Se essa viúva, que era impossível receber, era difícil, era impossível aquela mulher ser atendida, era impossível aquela mulher receber do juiz uma sentença favorável à sua causa, ela recebeu. Quem dirá do nosso Deus que está 24 horas com os olhos e com os ouvidos inclinados à oração do seu justo, à oração dos seus servos? Então que possamos praticar, irmãos, que possamos colocar diante do Senhor as nossas orações de dia e de noite. Mas como é que eu devo orar? A oração não tem que ser formal. A oração é simples. Não queira achar que por muito orar você vai ser ouvido. Não coloque diante do Senhor muitas vezes as mesmas coisas, não. Ore apenas uma vez só, e depois você só faça agradecer. Pai, obrigado, Senhor, pela minha cura. Obrigado, Senhor, pela minha prosperidade. Obrigado, Senhor, pela minha vida, meu Deus, abundante. Obrigado, Pai, pelo meu filho ser liberto. Obrigado, Senhor, meu Deus, porque o Senhor está trabalhando na vida do meu esposo, da minha esposa. É isso, a oração é você agradecer. Porque tem pessoas que só faz orar pedindo. Não faça do seu Deus um Deus que só pode suprir as suas necessidades. Ainda que Ele faça isso, ainda que Deus tenha poder para isso, mas faça do nosso Deus, do seu Deus, um Deus ao qual você quer ter intimidade com Ele. Porque Jesus tinha intimidade com o Pai. Jesus disse: eu e o Pai somos um só. Jesus disse: olha, eu não faço nada se meu Pai não me disser para eu fazer. É interessante que Jesus, ao ser chamado para as bodas de Caná, o texto vai dizer que, acabando o vinho, Maria importunou Jesus e disse: Senhor, o vinho acabou. Jesus olhou para Maria e disse: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Em outras palavras, eu sei que o vinho acabou, mas eu estou aqui recebendo do Senhor instruções de que no momento certo, na hora certa, Deus irá me dar os comandos para que o milagre venha acontecer. Quem sabe você está desesperado para que algo aconteça. Não faça nada se antes você receber o comando e as instruções de Deus. Porque certamente tudo aquilo que você fizer sem a orientação de Deus pode dar errado na sua vida. Mas você, seguindo os comandos do Senhor, recebendo as instruções de Deus, tudo aquilo que você fizer certamente vai dar certo. Porque a oração de Deus, a oração perante a Deus, a intercessão e a súplica perante a Deus traz milagres extraordinários na minha e na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu quero pedir para que você se ponha de pé nesse momento, amém? Glória a Deus. Vamos colocar em prática nesse momento a oração. Eu peço que você, nesse momento, você também que está em casa, coloque a mão no seu coração e mentalize agora, que você olhe para dentro de si, você venha mentalizar, amém? Você venha focar nesse momento
o desejo que você quer que Deus realize, ou aquilo que você quer que Deus venha a operar de milagre na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, igreja, nesse momento. Eu peço que você ore junto comigo, que possamos orar perante ao Senhor. Aquilo que você anseia perante ao Pai, coloque em nome de Jesus perante ao Senhor, porque Deus vai operar o milagre nesse momento. Se não nesse momento, você pode ter certeza que o milagre vai acontecer em poucos instantes, em nome de Jesus.